O amanhecer em Whitby chegou coberto por um nevoeiro denso e frio, aquele que parece esconder os presságios do mal. Os sinos da abadia soaram com urgência, ferindo o ar com um clamor que parecia um grito do próprio céu. Eram 6 da manhã do ano 867 d.C. As monjas, mal acordadas, apressavam-se pelos corredores de pedra, sem entender ainda que aquela manhã seria a última que conheceriam como filhas livres de Deus. Entre elas estava a jovem irmã Elf-Jefui, de apenas 17 anos. 3 meses antes tinha feito os seus votos, prometendo a sua pureza e a sua vida ao serviço do Senhor. No seu coração ainda brilhava a inocência da alma nova, aquela que crê que o mundo é feito de fé e cântico. Mas naquele dia, ao ouvir os gritos e o ranger das portas derrubadas, compreendeu que o céu se tinha fechado para ela. Os homens do norte já tinham saltado os muros. Chegaram da escuridão, silenciosos, envolvidos em peles, com os olhos como aço úmido e as mãos cheias de fogo. Não procuravam ouro, embora o levassem. Não procuravam relíquias, embora as arrancassem dos altares. Procuravam algo mais valioso do que tudo isso. Procuravam corpos, procuravam mulheres. A irmã Elf viu como a sacristia ardia, como os cálices se fundiam junto aos livros santos, e como as vozes das monjas se convertiam em súplicas desesperadas. Alguém a segurou pelo braço com violência, e o seu último pensamento consciente antes do golpe foi uma oração truncada. Senhor, livra-nos do mal. Quando despertou, o chão era de madeira e o ar cheirava a sal e fumo. Estava no porão de um barco, acorrentada junto a outras mulheres. O som das ondas era o único que quebrava o silêncio. Não sabia se tinham passado horas ou dias. Ao seu lado, uma monja idosa murmurava um salmo sem voz, como se a oração pudesse ainda atravessar as tábuas e alcançar o Deus que parecia tê-las abandonado. Elf compreendeu então uma verdade terrível. A morte não a tinha vindo buscar. A morte, na realidade, teria sido um presente. O que a esperava era algo pior, algo que nenhuma escritura sagrada tinha advertido. Porque os homens que tinham tomado Whitby não eram simples saqueadores, eram comerciantes de vidas. E cada alma que respirava naquele barco era uma moeda nas suas mãos. A partir daquela noite, a história de Elf-Jefui deixaria de pertencer aos anais da fé para se converter numa página mais do inferno que os vikings construíram com carne humana. Quando os barcos vikings se afastaram das costas da Nortúmbria, o fumo de Whitby ainda se elevava como uma oração queimada. Para os homens do norte, aquele fogo não era símbolo de destruição, mas de riqueza. Na escuridão do mar, entre os corpos trêmulos das cativas, começava o verdadeiro propósito da expedição: o comércio de carne humana. Durante séculos, a história tem sido contada como se os vikings tivessem sido meros saqueadores, homens sedentos de ouro e glória. Mas no fundo daquela economia de ferro e sangue, havia uma verdade mais fria. As mulheres eram a moeda mais valiosa do norte. Em cada incursão, os guerreiros sabiam que o saque mais rentável não se encontrava nos cofres, mas nos corpos vivos. Os cronistas árabes do século X, como Ibn Rushd, registraram preços com precisão aterradora. Um escravo masculino, forte mas sem habilidades especiais, valia 30 dirhams de prata. Um artesão experiente podia alcançar 50. Mas uma jovem, se fosse bela, podia ser vendida por 300. E se fosse virgem, nobre ou soubesse ler e escrever, o seu preço ascendia a 1000 dirhams. Uma fortuna que um guerreiro comum jamais veria em toda a da sua vida. Essa aritmética do horror transformou o saque num negócio. Já não se tratava de invadir aleatoriamente aldeias costeiras. Os líderes vikings planeavam os seus ataques com a precisão de um mercador. Sabiam que conventos albergavam donzelas nobres, que datas se celebravam casamentos ou festivais religiosos. Esperavam o momento em que as mulheres se reuniam,
e então desciam sobre elas como um castigo dos deuses antigos. Os mosteiros e conventos eram os lugares mais cobiçados. Neles não havia apenas riquezas espirituais, mas um tesouro terreno de jovens saudáveis, educadas, sem filhos e de sangue puro. Para o mundo viking, uma virgem cristã era um produto perfeito. Corpo intacto, pele clara, fé estrangeira. Nas rotas do comércio humano que uniam a Escandinávia com a Irlanda, Rússia ou Bagdá, essas características podiam multiplicar o valor de uma mulher por 10. As prisioneiras eram classificadas mesmo antes de zarpar. Na praia, sob o vento gelado, os captores as revistavam como se fossem mercadoria. Observavam dentes e mãos para calcular a idade. Tocavam-nas para determinar se eram mães. Pediam-lhes para cantar ou tecer, porque cada habilidade adicionava valor. E quando uma resistia, a resposta era simples: um golpe, um grito e o silêncio. As crônicas contam que as mais jovens eram separadas de imediato e colocadas na parte mais protegida do barco. Não por compaixão, mas por cálculo. Uma gravidez ou uma ferida podiam diminuir o seu preço. Eram alimentadas melhor que os homens, não por humanidade, mas para manter o brilho nos seus olhos, o sinal de uma mercadoria saudável. Tudo se fazia com uma precisão doentia, porque cada corpo representava prata, poder e prestígio. Os mercados vikings estendiam-se por todo o norte, Hedeby, Birka, Kaupang e, sobretudo, Dublin, que se tornou o maior centro de tráfico da Europa Ocidental. Ali chegavam os barcos carregados de pessoas como se fossem trigo ou peles. As mulheres eram desembarcadas, examinadas e marcadas. Os comerciantes negociavam em voz alta, discutindo o valor de um sorriso ou a largura das ancas, como se debatessem sobre o preço de um cavalo. Uma rapariga da Irlanda podia ser vendida 3 ou 4 vezes antes de chegar ao seu destino final. Primeiro em Dublin, depois em York, depois na Dinamarca e, finalmente, nas rotas do leste, em direção a Novgorod ou Constantinopla. Em cada transação, o seu preço aumentava, mas a sua esperança diminuía. No final, o ouro acumulava-se nos bolsos dos mercadores, enquanto a mulher perdia não só a sua liberdade, mas também o seu nome, a sua língua e a sua fé. O comércio de escravas não era uma sombra oculta da cultura viking, era a sua coluna vertebral. Os mesmos barcos que hoje se admiram nos museus, com as suas velas vermelhas e cabeças de dragão, foram financiados com a venda de mulheres. As mesmas cidades que prosperaram pelo comércio marítimo foram edificadas sobre o trabalho forçado e o sofrimento alheio. Quando a irmã Elfidjefui chegou à Noruega após semanas na escuridão, já não era uma pessoa, mas uma propriedade. O seu valor tinha sido calculado, o seu destino decidido. Os homens que a vigiavam não viam nela uma filha de Deus, mas um investimento. Por trás de cada sorriso de um comerciante nórdico escondia-se uma equação: uma vida por uma moeda, uma alma por um império. Assim começou o negócio mais rentável da era viking: o tráfico de seres humanos. Não foram os deuses quem abençoou as suas conquistas, mas a economia do desespero. As lágrimas das mulheres capturadas converteram-se no combustível invisível que movia as naus e construía os reinos do norte. O barco avançava sobre o mar cinzento do norte, como uma besta silenciosa. No seu ventre de madeira, as mulheres amontoavam-se entre correntes, escuridão e medo. O ar estava carregado de sal, suor e desesperança. Nenhuma sabia para onde as levavam, apenas que o mundo que conheciam tinha terminado. A irmã Elfgefui mantinha os olhos fechados, repetindo orações em voz baixa. Cada palavra era um fio delgado que a unia à sua antiga vida. Ao seu redor, as outras murmuravam nomes de santos ou de filhos que talvez já estivessem mortos. Algumas gemiam, outras permaneciam imóveis, como se a alma lhes tivesse escapado com o fumo de Whitby. As guardas vikings passavam entre elas com tochas. A sua luz revelava rostos desfigurados pelo choro,
corpos cobertos de nódoas negras, mãos trêmulas, segurando as correntes como se pudessem quebrá-las com fé. As mais jovens recebiam olhares mais demorados, avaliadores, frios. Os homens não viam mulheres, viam prata. A viagem durou semanas. Às vezes, a tempestade atingia o barco com tal força que as cativas acreditavam ouvir Deus a castigar os pagãos. Mas o mar não distinguia entre culpados e inocentes. Quando o vento rugia, as correntes batiam como sinos do inferno. Algumas mulheres rezavam para sobreviver, outras para morrer antes de chegar. Nos primeiros dias, as mais fracas eram atiradas à água. Uma delas, uma monja chamada Hilda, recusou-se a comer e deixou de respirar. O capitão ordenou que o seu corpo fosse lançado ao mar. O som do corpo a cair foi seco, sem cerimônia. Para os vikings, a morte era apenas perda de mercadoria. Os captores cuidavam das mulheres não por piedade, mas por negócio. Alimentavam-nas com pão duro e água salgada, o suficiente para as manter vivas. As feridas eram tratadas com óleo ou ervas, não por compaixão, mas para evitar que as cicatrizes reduzissem o preço. Às vezes falavam-lhes na sua língua estranha, mas apenas para dar ordens. Uma palavra incompreendida bastava para um golpe. Ao chegar à costa norueguesa, o ar gelado do norte cortava a pele como faca. As mulheres foram desembarcadas em silêncio. Algumas já não conseguiam andar. Os vikings tiraram-nas uma a uma, observando dentes, mãos, pele. Cada detalhe era um número na sua mente. As que ainda conservavam algo de beleza eram separadas. As outras, as doentes, eram marcadas para trabalho forçado. A partir desse instante, deixaram de ser humanas. Nos registros nórdicos existia uma palavra para elas: thrall, escrava, propriedade, coisa. Na Islândia, 1 em cada 3 habitantes pertencia a esta categoria. Uma mulher podia ser agredida, vendida ou assassinada sem que ninguém respondesse por isso. Se alguém a ferisse, a compensação era paga ao dono, não a ela. A lei reconhecia-a apenas como objeto. A irmã Elf, que tinha sido educada para servir a Deus, foi oferecida como oferenda a um senhor local. Mudaram-lhe o nome para Freydis, como se assim pudessem apagar o seu passado. Mas a mudança de nome era apenas o começo. A partir desse dia, devia falar numa língua que não entendia, obedecer sem perguntar e servir sem esperança. As mulheres foram divididas pela sua utilidade. As que sabiam fiar lã, as que podiam ler, as que tinham força para os campos, e as mais jovens, que seriam destinadas à casa do Senhor. A classificação era tão exata quanto cruel. Naquele mundo, cada habilidade era mais uma corrente, cada virtude uma condenação. A viagem de Whitby à Noruega não tinha sido apenas uma travessia marítima, mas uma descida ao inferno. Um inferno sem fogo, onde as almas não eram castigadas pelos seus pecados, mas pelo pecado alheio do poder. E enquanto o sol do norte se ocultava atrás das montanhas, a irmã Elf compreendeu que a sua fé seria posta à prova não pelos demônios, mas pelos homens. Nas terras do norte, os invernos eram longos e cruéis. Para as escravas, cada amanhecer era uma condenação repetida. Quando o primeiro raio de luz mal tocava os telhados cobertos de geada, já estavam de pé, acendendo os fogos que mantinham viva toda a casa. Se a chama se apagasse, o castigo era imediato. Um golpe, uma ferida, mais uma marca na pele. As mulheres não eram pessoas, eram ferramentas que não podiam falhar. A irmã Elf, agora chamada Freydis, aprendeu rapidamente o que significava viver sem nome. A sua jornada começava antes do amanhecer e terminava quando a escuridão a cobria de novo. Devia moer o grão com as mãos até que os seus pulsos ardessem, lavar a roupa em rios gelados, preparar refeições que ela não provaria e cuidar de filhos que não eram seus. Na casa do Senhor, os homens comiam primeiro. As escravas comiam as sobras, se sobrasse algo. A lei do norte era clara. Um thrall não podia possuir nada.
nem sequer o seu próprio corpo. Se adoecia, era tratada com ervas apenas para poder trabalhar de novo. Se partia uma mão ou uma perna, era substituída sem piedade. Os vikings viam a dor como parte natural da ordem do mundo. A compaixão era um luxo que não se concedia a quem não era livre. O abuso não se limitava ao trabalho. Nas longas noites de inverno, quando a neve cobria as portas e o vento uivava como um animal, os homens procuravam calor nos corpos que possuíam. As escravas eram chamadas ao leito do amo ou dos seus filhos, sem direito a recusar. Nas sagas nórdicas, este ato nem sequer era descrito como crime. Mencionava-se com indiferença, como um costume cotidiano. A violência tinha se convertido em costume, e o costume em silêncio. Os filhos nascidos desses encontros ocupavam um lugar incerto. Se o amo reconhecia a criança, devia pagar uma compensação a si mesmo pela perda de propriedade. Se não o fazia, a criança crescia como escravo, servindo os filhos livres do seu próprio pai. Nas casas vikings, irmãos de sangue viviam separados pela lei, uns com nomes e direitos, outros com correntes invisíveis. Essa divisão corrompia a vida de todos, até mesmo dos livres. As mulheres mais jovens eram marcadas para servir na sala principal, onde se recebiam visitantes e se oferecia hospitalidade. Ali, as escravas não só serviam comida e bebida, também eram oferecidas como entretenimento. Quando chegavam convidados, o senhor podia oferecer-lhes uma das suas escravas como mostra de generosidade. Recusar era uma ofensa grave, tanto para o hóspede como para a vítima. E assim, a humilhação convertia-se em cerimônia, parte do tecido social que sustentava a honra masculina. Às vezes, alguma escrava conseguia uma posição um pouco melhor. Se tinha habilidades valiosas, tecer, curar, cantar, ou se dava um filho forte ao amo, podia receber um tratamento mais amável. Algumas até chegavam a dirigir as outras escravas, tornando-se guardiãs de um sistema que as tinha destruído. Era uma forma cruel de controlo, dar migalhas de poder para semear desconfiança entre as cativas. Naquele inferno, a solidariedade era um luxo que se pagava com sangue. Os anos passavam sem que o tempo tivesse sentido. Freydis já não se lembrava do som dos sinos de Whitby, nem da cor dos campos ingleses. A memória da sua vida anterior desfazia-se como fio em água gelada. Mas no mais profundo, uma faísca persistia. À noite, enquanto as outras dormiam, ela rezava em voz tão baixa que só o vento podia ouvi-la. Não rezava por liberdade, mas por memória, porque sabia que esquecer era morrer de todo. Às vezes, no meio dos afazeres, as mulheres trocavam olhares breves, gestos quase invisíveis. Um pedaço de pão partilhado, uma palavra em latim sussurrada ao passar, uma oração escondida numa canção. Eram atos diminutos, mas neles vivia a resistência. Numa sociedade que as tratava como animais, continuar a lembrar que eram humanas era um desafio silencioso, quase sagrado. Nos muros de pedra das quintas, o frio não era o pior inimigo, mas o isolamento. Os amos sabiam que as escravas podiam rebelar-se se se unissem, por isso as mudavam constantemente de casa. Nenhuma permanecia muito tempo no mesmo lugar. Separavam-nas dos seus filhos, das suas irmãs, das suas amigas. Cada mudança era uma nova morte. A desolação era parte do método. Destruir os laços para quebrar a alma. E, no entanto, algumas sobreviviam. Algumas aprendiam a língua dos seus donos e usavam-na contra eles. Algumas fingiam obediência enquanto escondiam pequenos pedaços da sua fé. Um crucifixo esculpido em osso, uma palavra latina gravada na madeira. Eram sinais que ninguém mais entendia, mas que diziam: ainda existo. Assim era a vida das escravas vikings. Uma rotina de obediência e medo. Um universo onde a vontade humana se media em silêncios. O sol nascia cada dia sobre elas, mas já não iluminava os seus rostos, apenas as suas sombras. Em meados do século IX, Dublin não era uma cidade como as outras.
Fundada pelos vikings sobre as ruínas de um antigo assentamento celta, tinha se tornado o coração pulsante do comércio mais obscuro da Europa, o tráfico de escravos. Dos seus cais, dezenas de barcos chegavam a cada mês carregados de prisioneiros de todas as costas, inglesas, irlandesas, escocesas e francas. Mas entre todos os cativos, as mulheres eram as mais valiosas. Os mercados celebravam-se perto do rio Liffey, onde o ar cheirava a fumo, ferro e medo. As mulheres recém-chegadas eram levadas para edifícios de pedra chamados casas de quebra, lugares onde o seu espírito devia ser destruído antes de ser vendido. Ali, durante 3 semanas, eram submetidas a uma rotina calculada para eliminar toda a esperança. Não se tratava de tortura aberta, mas de uma manipulação constante. Privavam-nas de sono, insultavam-nas, davam-lhes pequenas rações de comida, faziam-nas repetir gestos absurdos até a exaustão. Os vikings sabiam que uma mulher sem esperança obedeceria melhor e seria vendida por mais. O sistema era tão eficiente que parecia uma fábrica. Os captores tinham descoberto o tempo exato que uma alma demorava a quebrar-se: 21 dias. Após esse prazo, as mulheres falavam menos, choravam menos e olhavam para o chão. Já estavam prontas. As que mostravam sinais de rebeldia sofriam castigos exemplares. A primeira falta, o chicote; a segunda, o ferro em brasa; a terceira, a mutilação. O medo era a moeda invisível que fazia funcionar o mercado. Cada cicatriz servia como aviso às demais. Uma vez treinadas, as mulheres eram classificadas. As mais jovens, entre 8 e 12 anos, eram consideradas investimentos. Eram guardadas em quartos limpos, alimentadas e vigiadas para as vender mais tarde quando atingissem o seu valor máximo. As adolescentes eram o produto mais cobiçado: fortes, férteis, obedientes. As mulheres com mais de 30 anos eram enviadas para as secções de trabalho pesado ou vendidas a baixo preço para tarefas domésticas. A economia de Dublin dependia dessas diferenças. Nos dias de leilão, a cidade inteira acorria ao mercado. Os compradores vinham de todas as partes: mercadores escandinavos, nobres irlandeses, comerciantes muçulmanos do sul. Os gritos dos vendedores misturavam-se com o choro das cativas. Cada uma devia subir ao estrado, nua ou quase, enquanto os homens avaliavam o seu corpo, como se fosse uma mercadoria qualquer. Olhavam dentes, olhos, pele. Faziam perguntas sobre a sua idade, a sua força, a sua capacidade para trabalhar ou cantar. Se uma mulher gaguejava ou chorava, o seu preço baixava. Se mantinha a calma, subia. A dignidade tinha se tornado valor de mercado. Alguns compradores exigiam provas. Ordenavam às mulheres que caminhassem, corressem ou levantassem peso. Outras deviam cantar ou tecer para demonstrar habilidade. Não se tratava de um leilão de seres humanos, mas de uma exposição de objetos. Até a voz era taxada. Uma voz doce podia aumentar o preço, e enquanto os homens discutiam cifras, as cativas aprendiam que o seu corpo já não lhes pertencia. Os registros escritos por cronistas árabes e francos descrevem com assombro a precisão econômica dessas trocas. Dublin tinha armazéns onde as mulheres eram organizadas por idade e origem. As irlandesas destinavam-se ao norte, as francas aos mercados do Mediterrâneo, as eslavas ao leste. Havia até rudimentos de inspeção médica. Verificavam-se doenças, controlavam-se gravidezes, escolhia-se quem devia viver e quem não. O corpo feminino era tratado como um investimento que devia render benefícios. O comércio não terminava com a venda. Muitas mulheres eram revendidas várias vezes. De Dublin partiam para York, depois para a Dinamarca e mais tarde para Novgorod ou Constantinopla. Algumas chegavam mesmo a Bagdá, onde as loiras eram consideradas exóticas e eram pagas a preços astronômicos. Em cada etapa, os comerciantes adicionavam o seu lucro.
enquanto a vida da mulher se desvanecia um pouco mais. Nas tabernas de Dublin, os homens gabavam-se dos seus lucros. Falavam das cativas como de animais. A monja inglesa deu-me bom dinheiro. A celta canta bem, valerá mais no verão. As risadas enchiam o ar, ignorando que sob os seus pés, nas celas úmidas, centenas de mulheres esperavam a sua vez para serem vendidas. Uma delas era Freydis, a antiga irmã Elf, que tinha sobrevivido a semanas de viagem apenas para descobrir que a sua vida tinha um preço exato: 180 peças de prata. Foi comprada por um comerciante norueguês que planeava revendê-la na sua terra. Enquanto as acorrentavam de novo, ela olhou para o céu cinzento da Irlanda e pensou que nem o céu a reconhecia já. Assim funcionava o sistema de Dublin: converter a fé em mercadoria, o corpo em contrato e a alma em silêncio. Cada barco que zarpava daquele porto levava mais que seres humanos. Levava o testemunho de uma civilização que fez da dor um negócio. Quando as naves regressavam ao norte, as mulheres que sobreviviam já não eram as mesmas que tinham sido capturadas. Algumas tinham parado de chorar, outras de falar, e as mais fortes simplesmente tinham aprendido a não sentir. O silêncio era a sua única defesa. Assim que o barco atracava nos portos da Noruega ou da Islândia, começava um processo ainda mais cruel que a escravidão física: o roubo da alma. O primeiro passo era o nome. Os captores sabiam que apagar o nome era apagar a memória. Uma vez vendido o corpo, atribuía-se a cada mulher um nome novo, curto, nórdico, fácil de pronunciar: Freydis, Asa, Svanhild. Nomes que não evocavam família nem fé, mas pertença. Aquilo significava o fim de todo o vínculo com o seu passado. Se alguma pronunciava o seu nome original, recebia um golpe ou um castigo. Com o tempo, as cativas mesmas esqueciam como se tinham chamado. E com esse esquecimento, morria o último que as conectava à sua antiga vida. Depois vinha a língua. Era-lhes proibido falar o seu idioma natal. Qualquer palavra em inglês, irlandês ou latim era castigada com fome ou violência. Nas quintas e casas vikings, as escravas só podiam falar a língua dos seus donos. As que não o entendiam eram castigadas por desobediência, embora o único que faziam era não compreender. Pouco a pouco, o novo idioma substituía o antigo e, com ele, a sua forma de pensar. O que não podia ser nomeado deixava de existir. Também lhes era imposta uma nova religião. As cristãs eram obrigadas a participar em rituais pagãos, a comer carne de cavalo consagrada aos deuses nórdicos, a brindar com hidromel diante das imagens de Thor e Freyja. As monjas eram as mais castigadas, porque a sua fé era símbolo do inimigo. Algumas eram obrigadas a dançar nuas nas celebrações do solstício, outras a realizar tarefas profanas em templos pagãos. Os amos chamavam-nas oferendas humanas vivas, troféus da vitória dos seus deuses sobre o Deus cristão. A transformação não terminava aí. Os vestidos, símbolos de identidade e pureza, eram queimados no primeiro dia. Em seu lugar, dava-se-lhes uma túnica áspera de lã não tingida, idêntica para todas. As joias, os rosários e os crucifixos eram arrancados e fundidos. O corpo devia refletir a nova condição: propriedade sem rosto. A nudez forçada nos mercados transformava-se em uniformidade forçada na servidão. Uma das cativas, Melkorka, princesa irlandesa segundo os relatos, foi submetida a este processo. Capturada durante uma incursão na sua aldeia, tinha sido vendida em Dublin e levada para a Noruega. Ali, os seus captores rebatizaram-na com um nome nórdico e obrigaram-na a servir na casa de um comerciante. Apesar do medo, Melkorka guardava em segredo uma pequena cruz esculpida em osso, escondida debaixo do chão onde dormia. Cada noite tocava-a, não para pedir ajuda, mas para lembrar quem era. Numa terra onde tudo se esquecia, lembrar era um ato de rebelião.
O isolamento era parte do método. As mulheres eram separadas segundo a sua origem para evitar que se comunicassem entre si. Os filhos nascidos de escravas aprendiam apenas a língua dos donos e depressa não conseguiam entender as suas próprias mães. Assim, a distância entre gerações tornava-se uma ferramenta de controlo. As mães ficavam sozinhas, incapazes de falar com os seus filhos, vendo como o mundo nórdico os moldava, enquanto a sua cultura desaparecia em silêncio. Nas longas noites de inverno, algumas mulheres sussurravam canções na sua língua original, quando acreditavam que ninguém as ouvia. Era a sua única maneira de se manterem vivas por dentro. Mas, se um amo as ouvia, castigava-as. Os cronistas dizem que o som mais temido pelos vikings não era o de uma espada, mas o de uma escrava a cantar numa língua que eles não compreendiam. O eco de um mundo que não conseguiam destruir por completo. Assim se completava o roubo da alma. Primeiro o nome, depois a língua, a fé, as recordações e, finalmente, a voz. O único que restava era o corpo, obediente e silencioso, convertido numa sombra útil para os homens do norte. Entre todas as mulheres que sofreram o destino da escravidão, nenhuma foi tratada com tanta crueldade simbólica como as monjas. Para os vikings, a sua captura não só representava riqueza, mas também uma vitória sobre o Deus dos homens do sul. Cada monja era um troféu religioso, uma prova viva de que os deuses nórdicos tinham vencido o Cristo crucificado. Quando os exércitos do norte irrompiam nos conventos, faziam-no com uma precisão que não deixava lugar ao acaso. Não procuravam ouro nem relíquias, embora as levassem. Procuravam mulheres jovens, de nobre origem, educadas, virgens. Na economia do tráfico humano, aquelas qualidades eram mais valiosas que qualquer tesouro. Os conventos eram como colmeias de pureza, onde os vikings encontravam, num só golpe, o que noutras aldeias deviam procurar durante semanas. O relato mais terrível foi o de Coldingham, no qual as religiosas, dirigidas pela sua abadesa Ebbe, compreenderam que o seu destino seria pior que a morte. Para impedir que os vikings as usassem como mercadoria, mutilaram o rosto, cortaram o nariz e os lábios, transformando a sua beleza numa máscara de sangue. Quando os invasores as encontraram, enfurecidos por terem perdido o saque mais valioso, incendiaram o convento com todas elas dentro. Aquelas mulheres morreram cantando salmos, convertidas em mártires da dignidade. O impacto daquele ato percorreu a Europa. As crônicas contaram-no como exemplo de fé, mas também como advertência. As mulheres santas preferiam a morte antes que o ultraje. No entanto, nos portos do norte, os captores começaram a ver as monjas como mercadoria ainda mais preciosa. Nos mercados muçulmanos do Mediterrâneo e do Médio Oriente, as virgens cristãs, especialmente se fossem monjas, eram pagas a preços altíssimos. Eram consideradas raras, exóticas, símbolo de poder para quem as possuía. As histórias que sobreviveram falam de monjas forçadas a participar em rituais pagãos, a ensinar canto ou escrita aos filhos dos seus captores, a renunciar publicamente à sua fé. Algumas eram obrigadas a usar os seus hábitos transformados em roupas obscenas, uma paródia da sua antiga devoção. A humilhação era parte do espetáculo, uma forma de demonstrar que até as filhas de Deus podiam ser dobradas. O golpe mais profundo não foi físico, mas espiritual. A queda dos conventos significou a perda dos centros de conhecimento e caridade mais importantes da Europa cristã. Naqueles lugares não só se rezava, ensinava-se a ler, curava-se, escrevia-se. Com cada abadia destruída e cada monja vendida, o norte cristão perdia uma parte da sua luz. Os vikings não só capturavam corpos, mas também arrebatavam a sabedoria e a compaixão que esses corpos representavam. O medo espalhou-se pelo continente. As comunidades religiosas começaram a abandonar as costas e a refugiar-se no interior.
A arquitetura monástica mudou. Levantaram-se muros mais altos, torres de vigia, refúgios subterrâneos. O som dos sinos, que outrora anunciava a oração, transformou-se em alarme de perigo. E ainda assim, o horror voltava a cada ano, com os mesmos barcos, as mesmas tochas, os mesmos gritos. Nos olhos dos vikings, a escravidão de uma monja era a derrota de uma civilização. Nos olhos dos cristãos, a sua resistência era a prova da fé. Mas entre ambos os extremos, a realidade era sempre a mesma. O corpo de uma mulher convertido em campo de batalha entre deuses. Os sinos de Whitby, Coldingham e Lindisfarne calaram-se um após o outro, como se a Europa inteira tivesse perdido a voz. No silêncio que se seguiu, só restaram as orações sussurradas das cativas, essas que nenhum cronista escreveu, mas que o céu, talvez, ainda recorda. Durante mais de um século, a Irlanda foi o cenário mais trágico da caça de mulheres. Cada geração cresceu com o mesmo temor, o som distante dos sinos que anunciavam uma incursão viking. Assim que as torres do litoral avistavam as velas com cabeças de dragão, a notícia espalhava-se como um raio. Os homens do norte vêm! Então as aldeias esvaziavam, as mulheres fugiam para os bosques e os rios enchiam-se de lágrimas. Os anais irlandeses, escritos por monges que sobreviveram àquelas épocas, repetem uma mesma frase ano após ano. Levaram as mulheres. Não se contavam os mortos, nem os templos saqueados, mas as mulheres roubadas. Em 821, em 836, em 847, a mesma história. Os vikings chegavam, capturavam e desapareciam com o amanhecer. A nação inteira converteu-se num campo de caça. Para os vikings, a Irlanda era um tesouro inesgotável. As mulheres celtas eram valorizadas pelo seu cabelo claro, a sua pele pálida e a sua força. Nos mercados da Escandinávia e do leste, pagavam-se preços exorbitantes por elas. Mas o mais cruel foi que, com o tempo, alguns senhores irlandeses começaram a colaborar com os invasores. Em troca de prata e alianças, entregavam mulheres dos seus próprios clãs. Assim, a traição tornou-se parte do comércio e o medo tornou-se costume. Nos vales e aldeias costeiras, as famílias adotaram medidas desesperadas. Casavam as suas filhas em idades precoces, acreditando que uma mulher casada teria menos valor para os captores. Construíram-se refúgios secretos, túneis debaixo das igrejas, cavernas onde as mulheres podiam esconder-se quando os sinos soavam. Mas os vikings aprenderam depressa essas estratégias. Chegavam em dias de festa ou nas celebrações religiosas, quando as aldeias estavam reunidas e as mulheres mais vulneráveis. O trauma foi tão profundo que alterou os costumes e a genética do país. Os estudos modernos mostram como o ADN das mulheres irlandesas viajou para o norte, misturando-se com o dos homens vikings, enquanto o sangue escandinavo se infiltrava nas costas irlandesas. Aquela fusão, nascida da violência, marcou para sempre a identidade de ambos os povos. Por trás de cada linhagem partilhada, esconde-se uma história de sequestro, de dor e de sobrevivência. À medida que as incursões continuavam, o panorama espiritual da Irlanda mudou. As canções deixaram de celebrar a guerra e começaram a lamentar a perda. Os poetas falavam de mães que esperavam junto ao mar, de filhas que desapareciam sem nome. O Mar do Norte, que antes unia as ilhas, tornou-se símbolo do medo. Os povos construíram as suas igrejas no interior, longe das ondas, como se a própria água fosse culpada. No entanto, mesmo no meio do horror, houve resistência. Algumas mulheres conseguiram escapar e contaram as suas histórias em segredo. Falaram de noites intermináveis, de correntes, de fome e silêncio. Mas também da fé que não morreu. Essas vozes, transmitidas de mãe para filha, tornaram-se lendas que sobreviveram aos invasores. A Irlanda não foi apenas vítima, também foi testemunha. Nas suas costas ficou gravada a pegada de um império construído sobre o corpo das mulheres.
E embora os sinos de alarme tenham deixado de soar há séculos, o seu eco ainda ressoa nos nomes, no sangue e na memória de quem herdou aquela mistura de dor e fortaleza. Apesar da opressão, houve momentos em que as mulheres se levantaram, não com espadas, mas com astúcia, fé e silêncio. Num mundo que as tinha reduzido a objetos, a sua resistência foi invisível, mas não menos real. Nem todas morreram submissas. Muitas escolheram desafiar o destino, mesmo sabendo que o castigo seria a morte. Algumas fizeram-no com veneno. As sagas nórdicas mencionam brevemente casos de amos e senhores que morreram de doença repentina. Nos ossos encontrados pelos arqueólogos, descobriram-se vestígios de plantas tóxicas, beladona, cicuta, adelfa. Eram ervas que só as mulheres conheciam. Talvez foram elas que as usaram, disfarçando a vingança como um acidente. Era uma justiça silenciosa, impossível de provar, mas poderosa. Outras escolheram rebelar-se de maneira ainda mais dilacerante, recusando-se a dar filhos ao sistema que as escravizava. Nos códigos de lei vikings, castigava-se com especial severidade as escravas que matavam os seus recém-nascidos. Os juízes chamavam-nas monstros. Mas talvez nesses atos houvesse mais humanidade do que em todo o mundo que as rodeava. Era a sua forma de dizer: não trarei mais escravos para este inferno. Cada vida negada era uma fenda na maquinaria da escravidão. Também houve resistência cultural. Nas noites frias, quando tudo dormia, as mulheres sussurravam orações em latim ou cânticos em gaélico. Ensinavam às crianças palavras proibidas, histórias antigas, nomes de santos que os amos tinham tentado apagar. Alguns filhos de vikings, sem o saberem, cresceram com canções irlandesas ou preces cristãs aprendidas dos lábios das suas mães escravas. Nesses pequenos gestos vivia a semente da memória. Às vezes, entre as cabanas onde dormiam as escravas, os arqueólogos encontraram pequenos objetos escondidos. Uma pedra com uma cruz esculpida, um pedaço de madeira com inscrições desconhecidas, uma conta de rosário feita com osso. Eram amuletos de resistência, símbolos de identidade enterrados para sobreviver ao esquecimento. Aquelas mãos que não podiam escrever a sua história, deixaram o seu rastro em silêncio, esperando que algum dia alguém os encontrasse. Houve também solidariedade entre cativas. Embora os amos tentassem separá-las para evitar rebeliões, as mulheres encontravam maneiras de cuidar-se mutuamente. Partilhavam pão, escondiam as doentes ou revezavam-se para vigiar durante as noites. Algumas fingiam obediência para proteger as mais fracas. No meio da escuridão, a compaixão foi a sua forma de revolução. Mas nem todas resistiram em vida. Algumas escolheram a morte como último ato de liberdade. Os corpos encontrados em rios, pendurados em árvores ou enterrados longe dos povoados contam sem palavras a história de quem preferiu deixar este mundo antes que continuar a ser mercadoria. Na solidão desses atos esconde-se a coragem mais pura, a de quem decide morrer sendo pessoa e não viver sendo coisa. A história escrita pelos vencedores chamou-as Thralls, escravas, sombras. Mas na realidade foram testemunhas. A sua resistência, invisível nos livros, sobreviveu no sangue e nas lendas. Cada cântico, cada oração, cada gesto de bondade entre cativas foi uma faísca que os vikings nunca puderam apagar. E embora os seus nomes se perderam, o seu espírito ficou. Às vezes, o vento que sopra entre os fiordes parece levar as suas vozes, as suas preces, as suas maldições. E se um escuta com atenção, pode ouvi-las ainda dizer: não fomos esquecidas. Quando as incursões cessaram e o norte se converteu lentamente ao cristianismo, o mundo acreditou que o pesadelo tinha terminado. Mas a escravidão não desapareceu, só mudou de forma. Os Thralls transformaram-se em servos. As correntes visíveis foram substituídas por dívidas e obrigações, e os filhos das cativas continuaram atados à terra dos seus donos.
A liberdade chegou escrita em pergaminhos, mas não na vida real. As mulheres que tinham sobrevivido à escravidão envelheceram em silêncio, invisíveis nas sagas que glorificavam os seus amos. Os poetas escreveram sobre guerreiros, deuses e conquistas, mas não sobre as mãos femininas que teceram as suas túnicas, moeram o seu pão e criaram os seus filhos. A história oficial calou-se, como se a memória delas ameaçasse sujar a glória dos vencedores. Assim nasceu o mito do viking heróico, valente e nobre, enquanto o eco das vozes quebradas se desvanecia entre as páginas que nunca se escreveram. E, no entanto, a sua presença persistiu. Na língua nórdica, as palavras para escrava, ambat, deigja, trell, sobreviveram durante séculos, escondidas nas raízes de outras palavras que hoje parecem inocentes. Nos mapas da Escandinávia, ainda se lêem nomes de lugares que provêm da escravidão: Ambotstorp, Trellestad, Trellhem. Cada um é uma cicatriz do passado. Os estudos genéticos modernos revelam o que os cronistas calaram. Na Islândia, mais de 60% das mulheres fundadoras tinham origem celta ou irlandesa, trazidas como escravas. Na Noruega, Dinamarca e Suécia, o sangue do sul flui ainda misturado com o dos antigos captores. A herança biológica da dor tornou-se a base de novas nações. Sem elas, sem aquelas mulheres arrancadas das suas terras, não existiria a Escandinávia moderna. Com o passar dos séculos, a fé cristã impôs-se, e os mesmos templos que antes tinham sido saqueados começaram a pregar o perdão. Mas o perdão nunca veio acompanhado de justiça. Ninguém pediu contas pelos milhares de corpos vendidos, pelas gerações de mulheres convertidas em propriedade. A Igreja silenciou a sua culpa, e os reinos do norte edificaram a sua prosperidade sobre esse esquecimento. Nos museus atuais, os barcos vikings exibem-se sob luzes suaves, como símbolos de audácia e exploração. Raramente se menciona que essas mesmas embarcações transportaram seres humanos acorrentados. Os visitantes admiram as espadas, as joias, as runas, sem saber que por trás de cada objeto há uma história de sofrimento. O turismo celebra o que a memória deveria lamentar. Mas o passado nunca morre de todo. Nos cemitérios medievais, foram encontradas sepulturas de mulheres enterradas longe das suas famílias, com objetos estrangeiros, sinais de fé cristã misturados com símbolos nórdicos. Eram as filhas da escravidão, as que sobreviveram o suficiente para deixar descendência e talvez uma oração na pedra. O legado daquelas mulheres não está nos livros, mas nos silêncios que ainda pesam sobre a história. A sua tragédia não foi apenas terem sido capturadas, mas terem sido esquecidas. No entanto, cada descoberta arqueológica, cada estudo genético, cada poema recuperado faz com que renasçam um pouco. Porque enquanto alguém recordar os seus nomes, embora sejam inventados, como o de Sister Elfgefui, a sua história continuará viva. Hoje, mais de 1000 anos depois, os sinos de Whitby são apenas ruínas em frente ao mar. Mas se um escuta o vento, parece ouvir ainda aquele repique desesperado, o mesmo que soou quando os barcos do norte chegaram. É um lembrete eterno do que acontece quando o poder e a cobiça convertem as pessoas em mercadoria. A história das mulheres cativas dos vikings não é apenas um relato do passado. É um espelho no qual a humanidade ainda pode reconhecer-se. Porque cada vez que a violência e a injustiça se repetem, as suas sombras voltam a levantar-se. E enquanto existir alguém disposto a contá-lo, o seu sofrimento não será em vão. Se este relato te comoveu, partilha a tua reflexão nos comentários. O que pensas tu sobre o poder, a violência e a injustiça que ainda persistem no mundo? A tua voz pode ser parte da memória que elas nunca tiveram.